ser sitiada, vai ser destruída. Aqueles príncipes ímpios que estão dirigindo lá, já deu tempo para eles, não adianta mais. E ela não será restaurada. Olha que lindo que Deus faz aí, profetizando já a graça, né? Porque assim, o que é uma desgraça? Uma pessoa viver sem a graça. E se você pegar o finalzinho, ele fala assim, olha, ela não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. Então, eu estava lendo isso, né? E falei assim, poxa vida, né? Não adianta você falar que mora no povo, no meio de um povo, que faz parte do povo. Se você não viver debaixo da graça de Jesus, não adianta. Não há uma liga com Deus. E é importante hoje que Deus vai dizer para mim e para você nesse estudo, meu amado, preste muita atenção, que tem muita coisa boa e forte para mim e para você. Você que se propôs a servir a Deus, eu quero ser cristão, eu quero ser como Cristo, eu quero ser cristão. Então nós temos que aprender, nós estamos aprendendo, uma das partes aqui é aprender. E mergulhar na essência da Bíblia. E vocês vão ver o que está acontecendo. Aí é o momento de Israel que Deus fala assim, ó, acabou, é uma desgraça, essa cidade vai ser destruída e não tem como. Então no capítulo 21 Deus fala, chegou, acabou. E aí, o Ezequiel fica assim, mas ele crê em Deus, assim como você que recebe a mensagem de Deus, você acredita realmente que as coisas têm que ser certas, mas você vê pessoas fazendo coisa errada, e você fica com o coração, e agora, Senhor? E aí não adianta. Aí Deus, no capítulo 22, vai falar o seguinte, Ezequiel, olha só, lá no versículo 7. Em seu meio, eles têm desprezado pai e mãe. Aqueles que se diziam fazer parte do corpo de Israel, ali em Jerusalém, olha o que a Bíblia está revelando, o que estava entristecendo Deus. Eles tinham desprezado pai e mãe, a atitude ali dos cristãos, dos judeus naquela época. Estão oprimindo o estrangeiro e maltratando o órfão e a viúva. Olha ali, o que mexeu com o coração de Deus. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio existem os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascívios. Deus está dizendo para Ezequiel, olha, lá no meio dele, Ezequiel, você está vivendo no seu grupo, o grupo onde você está ali buscando a Deus, tal. Por isso que eu até tirei um monte de vocês aí. Vocês vão voltar, alguns de vocês voltarão futuramente, tem um prazo aí. Deus falou para Jeremias, eles ficariam 70 anos aí. Mas lá em Jerusalém, os líderes, aquelas pessoas responsáveis pela condução do povo, por representar Deus, a cidade santa, estavam aí, ó. Deus está revelando para Ezequiel. Olha só, continua no capítulo 22, olha que forte. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo. Lá em... Ei, não estou falando de hoje não, é lá. Lá, isso aí, lá, 600 anos antes. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. E outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio, há homens que aceitam suborno, meu amado, ó lá, para derramar sangue. Você empresta a juros, visando lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano e Senhor. Essas são atitudes lá, 600 anos antes de Cristo. O cara emprestava para o irmão com juros, dormia com a mulher do próximo, o pai com a nora, lá. E aquele povo representava Deus. Tudo bonitinho na aparência. E essas atitudes
entristeceram Deus, e isso ficou, e Deus então está pondo um basta nessa situação. Tem mais, presta atenção, no capítulo 22, forte. Olha só, seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Deus é Deus, Deus é maior. E, capítulo 22, lá no versículo 26. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Presta atenção, hein? Ele está falando do sacerdote e do ensino. Profetas, sacerdotes, ensino. Deus está de olho em tudo, meu amado, em tudo. Em tudo. Não adianta. Deus é Deus, é o mesmo Deus. Nós estamos estudando a história de que Deus aconteceu com o nosso Deus. Deus permitiu que escrevesse isso. Nós somos descendentes desse povo de Israel, espiritualmente falando. Nós somos. E quando estava acontecendo isso lá com os sacerdotes, com os profetas, ensinando, Deus está dizendo isso. Ei, eu estou de olho, hein? Eu estou vendo tudo. E Deus começa a revelar isso. E versículo 29, no capítulo 22, é muito forte esse capítulo. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Ezequiel, é isso aí. Você não sabia, Ezequiel? Está acontecendo isso aí. Você sabe que eu sou amor, mas eu também sou justiça. E aí Deus fala assim, Ezequiel, eu procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Observe que Deus está vendo lá tudo. Pessoas sabiam daquela manifestação, daquelas atitudes daquelas pessoas, dos sacerdotes, dos profetas, dos homens de Deus ali, extorquindo, roubando, não cuidando, mentindo, fazendo vista grossa para erros, dizendo que não tinha nada a ver, que Deus é Deus, Deus era amor, ia perdoar. Desde lá estava isso aí. E Deus ia revelando aquelas coisas, as pessoas iam vendo, e Deus procurava alguém para interceder, naquele sentido ali, para se colocar no meio da brecha, para fechar aquela brecha, não encontrou nenhum. Deus está dizendo isso para Ezequiel. Sabe, meu amado, às vezes acontece muito isso. E você acha que hoje é muito diferente? Não é, meu amado, não é. É que, na verdade, nós lemos pouco, nós nos envolvemos pouco, assim, porque é muita política também. Envolve vidas, e a palavra de Deus, ela é inegociável. É inegociável. Não dá. Se você diz que está representando Deus, vamos ver, onde é que está escrito? O que Deus pediu? É assim que funciona, meu amado. Você representa esse Deus, o Deus aí que escreveu a Bíblia, você representa Ele, a palavra de Deus. E nós estamos vendo que aquele povo lá de Jerusalém não estava representando, estavam lá fazendo de conta, e Deus ficou muito bravo com eles. E no capítulo 23, Deus vai dizer o seguinte, sabe, ô Jerusalém, você seguiu o exemplo da sua irmã. É igual você que segue o exemplo do seu irmão mau. Por que você não quer seguir o exemplo do irmão bom, só do irmão mau? Às vezes é assim.
Lá no capítulo 23, lá no finalzinho, Deus fala: pois assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de entregá-las nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. O que Deus está dizendo é o seguinte, peguei o finalzinho do capítulo. O que Deus está dizendo é o seguinte: Jerusalém, você teve a chance de olhar para Samaria, para sua irmã, para outra tribo do norte. Vocês viram que eles estavam se prostituindo com deuses, com ídolos, fazendo aliança com outras nações, viviam imitando as outras nações, e aconteceu aquilo, a Síria veio, destruiu tudo, passou a misturar tudo lá, terra de todo mundo, lá na Samaria. E você aqui embaixo, você viu a sua irmã, aquela outra nação, as consequências do erro dela. Você viu que ela errou, que ela caiu, que teve o preço, que bateu a cara, tropeçou, caiu no buraco. E aí, sabe que descaradamente você fez a mesma coisa. É o que Deus está dizendo no capítulo 23. Que Jerusalém, Judá, o reino do norte ali, teve a oportunidade de fazer exatamente o contrário do que a irmã fez, e não fez, fez pior. É o que Deus está dizendo. E acontece muito conosco isso. Você vê um irmão errando, outro irmão errando. Você quer saber? Eu vou errar também. Quer dizer, você quer seguir sempre aquele que não quer nada. E é assim na escola também, viu? É assim na escola também. É assim mesmo lá. É mais fácil. A verdade é a seguinte: você que quer aprender, que quer participar, aí vem um que não quer, acha que tem o direito de não querer que você não aprenda também. Ele não quer aprender, então ele quer atrapalhar a aula. Na vida cristã é uma coisa. Em todo lugar vai ser assim, meu amado. Aconteceu isso lá, ó, é um exemplo. Ei, olha para quem, imite quem quer fazer o correto. Simples assim. E Deus está dando uma bronca a Jerusalém. Está vendo, Jerusalém? Você fez pior que ela lá, com as suas irmãs. E se você ler esse capítulo com calma, você vai ver só o que Deus está falando lá. E aí no capítulo 24, Deus revela para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, nesse exato momento, olha o que está acontecendo. Lá no versículo 1, ó, no 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: o filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. 9 anos depois que Ezequiel está lá na Babilônia, recebendo as mensagens de Deus, 9 anos se passaram, nós estamos no capítulo 24, 9 anos se passam. E Deus fala assim, conte, sitiou exatamente agora, Nabucodonosor foi lá e cercou Jerusalém. Conte essa nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ponha a panela para esquentar, ponha para esquentar com água. Jerusalém é sitiada. Então Deus pede para Ezequiel pegar a panela, colocou carne dentro. É exatamente isso. Aí no versículo 15 ele fala assim, olha, e esse capítulo é um dos capítulos mais duros para Ezequiel, porque acontece assim, naquele mesmo momento em que Jerusalém está sendo sitiada, ele perde alguém da família. Olha só, veio a mim essa palavra, no versículo 15, do Senhor: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, nem pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira
das pranteadoras. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde, minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que ele havia ordenado. Naquele capítulo 24 é terrível para Ezequiel. Deus, ele fala o seguinte, olha, Ezequiel, ele começa o capítulo assim, ó, registra essa data, se passaram 9 anos, e lá o Zedequias está lá, Nabucodonosor está cercando a cidade. E Deus fala para ele, repete para ele alguns detalhes do porquê aconteceu novamente, e no finalzinho ele fala, inclusive, a sua esposa, não sabemos o motivo, se ela estava doente ou não, mas é importante você entender isto, que o profeta era casado, não estava, exime de doenças da família, normal. E a esposa dele morre naquele dia. E Deus fala, ó, vai morrer, você vai perder alguém querido, mas não tem tempo de chorar, não. Fica firme aí. E ele engole toda aquela tristeza, aquela lágrima que ele sentiu, e ele fala, ó, eu fiz exatamente o que Deus falou. A vida seguiu. E Deus tem uma grande mensagem, é claro, meu amado, que quer dizer, então, que a minha esposa morrer, meu esposo morrer, eu não vou chorar, não é isso. Deus está falando para aquele momento da história para Ezequiel, que ele ia perder, olha que lindo, assim, ele fala, você vai perder o prazer dos seus olhos. Não é? A sua esposa tem que ser o prazer dos seus olhos. O seu esposo tem que ser o prazer dos seus olhos. Prazer dos olhos, Richard. E aí Deus fala para ele assim, mas não tem tempo não, cara, não tem tempo para chorar não, porque ó, a obra é maior. Mas é um sentimento que Deus queria compartilhar, tá vendo? Eu tô perdendo, é como se Deus estivesse falando, eu estou perdendo a noiva também, estou perdendo a minha noiva. Porque Deus ali, ele está perdendo espaço para o inimigo. Acontece tudo aquilo com a permissão de Deus, e Jerusalém está sendo invadida, está sendo cercada, sitiada. E aí é um sentimento no coração de Deus de perda. Nós já estudamos que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes ele gostaria que todos se convertessem, que todos o seguissem. E aí ele fala o seguinte, Ezequiel, é um sentimento difícil, mas está aí. E aí, passa, está lá sendo cercada Jerusalém. E no capítulo 25... quando o inimigo vê você passando por situações difíceis, os inimigos se cercando, você não tendo para onde escapar, muitos acham interessante o seu sofrimento, sabia? Olha o que acontece no capítulo 25. Deus, ele anuncia a ruína dos inimigos. Tem vários capítulos que Deus fala, tá vendo aquele vizinho seu? Aquela outra pessoa que queria seu mal, aquele outro que quer te derrubar, aquele outro ali... Ó, eu estou de olho neles, deixa comigo. Aí Deus manda um recadinho, esta é a palavra, capítulo 25, esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetiza contra eles. São várias nações, meu amado. Eu fui pulando, assim, pegando o nome só, lá no versículo 8. Ó. Assim diz o soberano Senhor, uma vez que Moabe, olha só. Então, os Amon lá em cima, no versículo 2. Versículo 8, os Moabitas. Lá no versículo 12, ele fala o seguinte, ó, Edom. Lá no versículo 15, ele fala o Senhor uma vez para a Filistia. Então ele fala assim, ó, agiu por vingança e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá. O que Deus está dizendo no capítulo 25, olha, tudo bem, o foco agora é Jerusalém. Mas quem está ao redor ali, torcendo contra, deixa comigo. Então, assim, é um recadinho para você, Jesus ainda fala, ore pelos seus inimigos, porque Deus está de olho neles. E se você anda na presença dele, você está ali crescendo, fazendo, representando Deus, fazendo tudo corretamente, você é a Jerusalém aqui na terra. E aí o inimigo está torcendo para você cair, tropeçar, quebrar, sabe, desonrar Deus. Deus fala, ei, deixa comigo, dar um aviso, avisa esse pessoal aí, ó, eu estou de olho, esse é o povo meu, essa aí, ó, é a menina dos meus olhos, dela eu cuido, eu vou cuidar de vocês, hein? É fantástico, pessoal, o que Deus faz aí, ó. Jerusalém está pagando o preço dos pecados dela.
É o pai consertando o filho. Mas todos aqueles que desejaram mal, que fizeram mal, vão pagar lá. Deus está lá. E tem mais, viu? Tem uma cidade, que é a cidade do comércio, ali, que é uma cidade também de Tiro, que Deus faz o seguinte: olha, assim diz o soberano, a Tiro. É uma outra cidade, um pouco mais distante, mas está lá também, existia. Acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Mesmo quem está longe, torcendo contra, né, se engrandecendo com vendas. Pessoal, olha que lindo essa mensagem. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos, você impunha pavor a todos os que aí vivem. Então farei você descer com os que descem a cova para fazer companhia aos amigos, aos antigos. Levarei você a um fim terrível e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do Senhor. Então, no capítulo 25, ele fala dos inimigos mais próximos. No capítulo 26, ele fala do inimigo mais distante, que usufruía lá do comércio, não estava nem aí para o lado espiritual, para que Deus servia só o Deus do dinheiro, que era a cidade de Tiro, cidade do comércio. E é importante esse detalhe aí. Por quê? Porque muitas pessoas, e isso é fato, meu irmão, você pode ver. Se você se concentrar na escola, e tem lição aí no trabalho, e se deixar, você leva trabalho para casa, você leva lição de casa para casa, você leva lição de casa para casa, não tem jeito, mas você leva a escola para casa, o trabalho para casa, e cadê o tempo para adorar a Deus? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que adorar a Deus fazendo a lição, você tem que adorar a Deus trabalhando. Não pode esquecer que você é o representante ali. Mas no caso dessa cidade, que é a cidade de Tiro, está bem distante, ali o Deus ali era o comércio. E aí é importante, por quê? Porque aquela cidade ali, o rei daquela cidade, né? Quem paga mais, leva. E aí, olha só o recadinho do capítulo 27, lá no finalzinho. A sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar, os seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando os seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios, os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Então, aquela cidade que dependia do comércio, não de Deus, e Deus fala: tá, e aí? Acabou a mercadoria, cadê você? É igual aquela história do jovem que quer conquistar a garotinha, que compra um carro novo. O cara não tem estudo, não tem ideia, mas ganhou um carro. Ele põe aquele som, aquele barulho do motor, para em frente ao bailinho, para em frente à escola, o somzinho e tal. E aí, é o carro que está lá, tudo bem, tem torcida, vamos conquistar lá. Mas aí um dia, bateu o carro, perdeu o carro. E ele não tem ideia. Acabou. O que está acontecendo no capítulo é isso. A cidade ali de Tiro não honrava nenhum Deus. As pessoas estavam só querendo, só riquezas, só mercadorias, só bens. O coração era isso, era vender, era fazer o outro feliz com bens, com mercadorias. O que Deus está dizendo está legal. E se eu tirar tudo isso? Como as pessoas vão lembrar de você? E isto é um detalhe muito importante, porque no capítulo 28, você tem que tomar muito cuidado para o seu coração não te afastar de Deus. Porque no capítulo 28, você que fica muito preocupado com o comércio, igual a cidade de Tiro, olha o que Deus fala no capítulo 28, pelo amor de Deus, Deus está falando isso para a cidade de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor, capítulo 28, versículo 1. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. Preste muita atenção.
No orgulho do teu coração, você diz: sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Aí Deus fala: mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio do que Daniel? Aí Deus dá. Que Daniel? É o meu vizinho? Não, o Daniel é da Bíblia, meu amado. Não é nota de escola. Tá, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Você tem certeza que você é tão sábio assim? Por quê? Está falando com o governador de Tiro. E olha só, comércio, orgulho, coração, sustento. E aí continua Deus. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Porque você pode não acreditar, meu amado, vou te contar um segredo. Mas quanto mais você fala que tem dinheiro, menos você vai conhecer os seus amigos. Aí, ó. E não tem como. E você vai querer ter menos amigos, porque você nunca vai saber se a pessoa realmente está interessada na sua companhia, nas suas ideias, ou no que você tem para compartilhar com ela. Esse é um duro, tá aí, ó. E aí, o comércio, as riquezas, o coração ficou orgulhoso. Então, isso está falando com o rei de Tiro. Aí, Deus vai mandar uma mensagem espiritualíssima nesse capítulo. Essa palavra do Senhor, aí dá um tempinho, dá uma respirada, essa palavra do Senhor veio a mim. De novo. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, preste muita atenção. Porque Deus começa a olhar para Tiro, ele vai mandar uma mensagem no que aconteceu exatamente com Satanás lá no céu. Diz assim: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden. Não é o rei do Tiro. Está dando uma mensagem, olha, você me fez lembrar o Lúcifer. Ele estava aqui, ó. Ele era perfeito, perfeitamente cheio de sabedoria e perfeita beleza. Os mais bonitos. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, bélio, ônix e jaspe, safra, carbúnculo e esmeralda, um monte de pedra. Está lá. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu lancei, humilhado, para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto,
você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Nesse capítulo 28, então, Deus dá um alerta, né, pro rei. Ele olha para o rei de Tiro e fala: nossa, você me fez lembrar um anjo que eu criei aqui no céu, criado como querubim, um dos 3 arcanjos aqui no céu, que comandava aqui, era bonito, era respeitado, mas aí ele quis ser como Deus, rebelou-se, então ele foi lançado na terra. Então Deus dá essa profecia para Ezequiel, lá no capítulo 28. Olha que fantástico, meu amado. E aí Ezequiel dá uma respirada, e aí, vamos embora, e continua. E dos versículos, dos capítulos 29 ao 32, Deus novamente vai dar mais uma geral nos inimigos circunvizinhos ali. Vários. E lá no capítulo 29, lá no versículo 19, fala assim, ó: por isso, assim diz o soberano Deus, vou dar ao Egito o rei Nabucodonosor. Deus foi um pouco mais para baixo até o Egito, que também a Babilônia foi lá. E ele levará embora a riqueza desta nação. Ele saqueará, despojará a terra como pagamento para o seu exército. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, nos capítulos 29 e 32, Deus volta um pouco e vai falar um pouco lá do Egito, que também foi lá e deu uma beliscadinha no sofrimento de Israel, lá colocando um rei provisoriamente antes de Nabucodonosor chegar. Então Deus, ele exerce a justiça contra os inimigos dele, certo? E lá no capítulo 33, Deus, ele dá um alerta na importância dos sentinelas, de ter um sentinela, sabe? Olha só, ele diz assim no capítulo 33, esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável pela sua própria morte. Então, olha, ele faz o seguinte: olha, se eu então colocar um sentinela e mostrar, olha só como é delicado você que serve a Deus. Se Deus colocar uma palavra para você, der uma visão para você, presta atenção, sentinela, está vindo o inimigo está vindo. Aí você vem e fala assim: olha, Senhor, em nome de Jesus, essa é a palavra que eu estou te entregando. E aí, vem o perigo, a pessoa... Porque assim, preste muita atenção. Sempre antes de você sair, antes de você fazer coisa errada, Deus vai vir antes, vai te dar uma chance de você ir para o lado direito, para outro lugar. Você que vai escolher. Então, alguém vai te ligar: olha, você não quer ir comigo lá na igreja? Você não quer ir lá no culto? Você não quer ir comigo no culto de oração? Você não quer ir comigo lá? Sempre. Você vai ter sempre a opção de não errar. Sempre. Você vai ter a opção. Agora, se você recebe essa palavra e mesmo assim você vai e erra, você assume. Mas é importante, meu amado, às vezes você recebe um louvor de alguém, você recebe uma mensagem de alguém, leia. Deus quer falar com você. Por mais que você, não preciso ouvir, precisa. Por mais, seja humilde, meu irmão. Sei que nada sei. Não é não estudar para a prova, eu não sei nada, não é sei que nada sei, não é isso não. Todo momento, seja humilde, você precisa da palavra de Deus, meu amado. Você precisa. Alguém mandou um louvor, olha que legal, não quero ouvir porque eu já tenho a minha playlist. Alguém te dá um folhetinho, não quero, eu tenho a Shed, eu tenho a Pentecostal, a Bíblia, eu tenho a Bíblia de estudo bíblico da Bíblia, eu tenho o último lançamento lá da faculdade. Está aqui a mensagem, está no folheto que eu quero falar com você. É isso que Deus está falando.
e alguém vai te dar. Deus vai lá e fala, entrega. Você entregou, ele não leu, mas entrega. É o que Deus está falando, meu amado. Nós precisamos de mais sentinelas com ousadia. Versículo 5, olha só. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção, a advertência se livraria. Mas se a sentinela vir chegar à espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei o sentinela responsável pela morte daquele homem. Olha, é muito complicado e explicar muito bem isso aqui. A pessoa morreu, entre aspas, se o cara foi lá e cometeu um crime, tá? Ele foi lá, se envolveu em problemas, ele morreu consequência do pecado dele. Não é que Deus vai cobrar da sua mão o sangue daquela pessoa, não é isso, as pessoas ensinam errado isto. Cristo morreu por todos, acabou. O preço foi pago na cruz. Só que isso aqui é coisa séria. Ser sentinela, ser sacerdócio, ser servo de Deus, requer ousadia, compromisso, simplicidade, humildade. O problema é que você quer chegar, tá vendo? Assim diz o Senhor, pecador, você está pecando, agora você vai morrer. E aí você acha que uma visão te dá toda a autoridade. Não é, meu amado, é a vida daquela pessoa. A palavra tem que chegar de uma maneira sábia para aquela pessoa, levá-la ao arrependimento, levá-la a pensar, levá-la a mudar de vida. E é isso que Deus quer, que a visão chegue até o pecador, para que ele repense, se arrependa e se converta. Não, você não é o juiz, você é apenas o mensageiro. E Deus precisa de sentinelas, nós precisamos estar atentos. E no capítulo 34... a palavra de Jeremias vem e fala assim, olha, é muito complicado esse capítulo. Tem que ter muita simplicidade para entender isso. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, presta atenção. Profetize contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Quer dizer, naquele momento, os pastores de Israel, os líderes de Israel, estavam usufruindo dos bens das ovelhas, mas não estavam cuidando das ovelhas. Nós já vimos em capítulos anteriores, em relação ao estudo. Estava ensinando qualquer coisa para agradar, para ser parça. Está lá. Vem cá, vamos conversar aqui. Vamos mudar um pouquinho aqui a interpretação dessa passagem da Bíblia, que, olha, é para aquele tempo, tá? Aqui não, aqui é um pouquinho diferente, nós estamos aí viajando, indo para outros planetas, é diferente. E aí Deus fala assim, isso, está aí. Versículo 4, vocês não fortalecem, olha que lindo, olha a obrigação, você que está fazendo um seminário, para teologia, para ser pastor, olha que Deus, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem faixaram a ferida. Quer dizer, tem ovelha fraca, doente, ferida. Ele está falando de ovelha animal? Não, falando de gente. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Isso aí dá um belo estudo, hein? No nosso meio tem ovelhas doentes, fracas, doentes, feridas, desviadas. Está aí, Ezequiel 34, versículo, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso,
elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Luan está falhando aqui. Então, assim, no capítulo 34, Deus dá uma atenção, meu amado, para tomar cuidado com o sentimento das ovelhas, sabe? Nós precisamos nos cuidar. Ovelha cuidando de ovelha, mas o pastor cuidar de ovelha. Não só usar a lã da ovelha, tá vendo? Usar a comida, usar o que a ovelha tem. Precisa se cuidar das ovelhas. E isso aí nós temos que repensar. Olha só. As minhas ovelhas, capítulo 34, versículo 6. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Existem ovelhas vagando, dispersas. E aí tem aquela parábola das 99, né? Ovelhas que Jesus, eu vou lá resgatar. Jesus está orando para você, meu amado, se você se sente em alguma dessas aí. Aí, olha só. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado, se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e eu os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Assim diz o Senhor. Então, assim, eu sei que Deus, meu amado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tudo bem. Mas nós temos que orar pelos nossos líderes, olhar pelos nossos pastores, nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos pastores, nós como rebanho, nós temos que viver, né, em harmonia, em família, cada um fazendo a sua parte na história. É importante isso, meu amado, porque Deus trabalha no coração dos nossos pastores, dos líderes, e atentamente vai colocando projetos de crescimento para unir, para as pessoas sentirem a presença de Deus, buscarem, adorarem. É importante você entender isso, fazer parte desse grupo, para você conversar com essas pessoas, para você ver como que Deus trabalha, conhecer a família deles. É importante que você entenda isso, para você ver como Deus trabalha. E é muito bom, meu amado, muito bom você conhecer pessoas que querem servir a Deus. É muito bom você entender isso. Pessoas que não negociam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles conhecem esse capítulo, conhecem a palavra e sabem que Deus é soberano, que Deus é o Senhor de tudo. Deus está aqui. E aí no capítulo 35, mais uma vez Deus vai falar o seguinte, olha, eu cuido dos seus inimigos. Por quê? Porque assim a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir, profetize contra ele e diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado, uma vez que você disse, essas duas nações, os povos serão nossos e nós apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estarei ali. Deus está dizendo para aquele monte, para aqueles povos do monte Seir, que também vai lá bater um papo com eles. Bom, e aí uma prova muito importante. Capítulo 36, lá no finalzinho, diz assim, assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que eu os... Olha que lindo, preste muita atenção. Capítulo 36, lá no versículo 33. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Esses dirão, essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden.
As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. No capítulo 36 diz o seguinte: ei, é o Senhor que purifica, é o Senhor que restaura, é o Espírito Santo de Deus. E Deus vai encaminhar para isso nesse capítulo. Oi, quem restaura é Deus. Quem constrói é Deus. Quem reconstrói a cidade é Deus. E as pessoas vão olhar para você, olha, e vão ver a mão de Deus. E é isso que diz no capítulo 36. Por quê? Porque no capítulo 37, que é muito conhecido, a Bíblia diz o seguinte: olha, a mão do Senhor veio sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou até um vale de ossos. Essa é uma das partes mais conhecidas de Ezequiel. Então você tem que ler o 36 para entender a circunstância, a destruição, a cidade seria destruída, desolada, o povo arrasado. E Deus fala: olha, eu vou reconstruir, eu que vou fortalecer. É possível, é possível. E aí Deus leva Ezequiel no capítulo 7 e diz o seguinte, versículo 2: e me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: ô Ezequiel, por acaso esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel já está ali, vendo milagre, anjo, vendo um monte de Deus. Deus faz ele olhar no passado, Deus arrebata ele, vai até Jerusalém, um monte de visão. Ele fala assim: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe. Então ele me disse: então profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e vão aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus fala isso. Ezequiel escuta e profetizei. Versículo 7, conforme a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, eu repetia as coisas, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntando um com o outro. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. O capítulo 36, ele completa esse 37, porque Deus, ele olha para uma terra destruída, olha para um povo triste, arruinado espiritualmente. Deus fala: eu vou restaurar, mas para isso eu preciso que vocês entendam que o Espírito Santo de Deus, Deus colocaria o Espírito em nós. É o que diz em João: o Espírito Santo habitaria em nós e nos ensinaria a agir como Cristo agiu. E aí, Ezequiel, eu quero que você entenda o seguinte, meu amado, que se a terra está devastada, se você acha que está longe demais, que você se afastou de Deus, que você está vivendo no exílio, lá no cativeiro, fazendo coisa errada, que não tem mais jeito, Deus fala: tem jeito sim. O Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida, vai ajudar você, mas é o Espírito Santo que santifica, não é você. Quando você lê em Gálatas, que o Espírito Santo, que o fruto da carne está lá, que mata, mas que a obra, que a obra da carne mata, mas que o fruto do Espírito
é o amor, mansidão, é o fruto do Espírito que habita em você, que se manifesta na horizontal, que Deus, você recebe de Deus. Então, esse capítulo diz, olha, se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, ele te coloca em pé, e você vai fazer parte do exército. Essa é a palavra de Deus. E você tem que crer, e aí a vida vai te ensinar que é possível sim, desde que você creia, que você que você acredite que Deus está conosco, que Deus está te usando, que Deus quer usar você na obra dele, porque você é o filho amado dele. Amém? Obrigado pela tua presença. Espero que Deus continue falando ao seu coração. Daqui a pouco nós teremos o culto aqui da noite com uma outra mensagem de Deus. Mas esse momento da escola bíblica, que nós estamos estudando os profetas, na próxima semana nós vamos terminar de ler esse livro, são mais alguns capítulos. E Deus, meu amado, a ideia é que você se aproprie, né, desse fundo histórico, que você estude mais e deixe Deus falar com você e traga você para a obra dele. Amém? Obrigado e até a próxima semana. Continue com Deus. Amém.